Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje, o quadro Recortes Globaliza traz a presença do Márcio Câmara, hoje nos visitando aqui. É um prazer ter você, Márcio. Márcio participou na última terça-feira de um programa incrível sobre compliance e hoje participa com o Recortes Globaliza. Rubens Andrade também, nosso participante, que na próxima terça-feira também tem um quadro conosco falando sobre o seu livro Movimentos em Rede. E Daniel Calazans, também um parceiro nosso do canal aqui, o nosso sócio, que participa conosco. Bom, senhores, a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Internautas aí, nos horários que vão participar. Você, internauta, que está nos conhecendo hoje, seja muito bem-vindo. Dê um like no canal, compartilhe. Você que já conhece, muito obrigado pela sua presença. Continue participando, interagindo. E, aliás, mandar uma saudação especial para Cláudia Regina dos Santos, que é aluna do primeiro período de Direito da Faculdade de São José, no Rio de Janeiro, que interagiu conosco, mandou um grande abraço para Rubens Andrade, falou que é sua ouvinte aí que não perde um Globaliza. Obrigado, Cláudia. Rubens, começo com você. Qual é o teu recorte da semana? O que destacou para você durante a semana agitada? Fábio, Daniel, Márcio, mais uma vez um prazer estar aqui participando dessa conversa no canal Globaliza. Fábio, eu quero destacar aqui a semana, o fato da questão que retorna agora, não por força dos inquéritos, das apurações, das ações, seja do STF, seja do TSE, seja da Polícia Federal, que é sobre a fake news, né? O Facebook, que está sob uma pressão internacional, já chega a 700 empresas, não que signifique necessariamente o volume dos recursos de propaganda, mas a questão da legitimação, da credibilidade dessa plataforma, dessa rede social. Ela identificou aqui no Brasil e em várias partes do mundo, independente da posição política, ideológica, partidária, mais do que robôs, né? Contas inautênticas, ou seja, aquelas contas não dá nem para chamar como clandestina, né? Mas, enfim, que não tem a autenticidade de quem produz, compartilha, e o pior, né? O material compartilhado, além de estimular o ódio, a mentira, enfim, práticas que não condiz com a relação social, com marcos civilizatórios, ela derrubou várias páginas na internet, fato gravíssimo por si só, e chegando aí, segundo os analistas e tudo mais, ao Palácio do Planalto, no andar do presidente, e com alguns assessores envolvidos. O que retoma aquela está sendo apurado pelo STF, em que o ministro Alexandre Moraes, né, apura desde 2018. Então, esse é um fato. E não é uma questão isolada, porque também essa semana nós acompanhamos que a Alemanha avança em termos de legislação, e alguns apontam até como mais dura do que a brasileira, e do ponto de vista também autorregulatório. Enfim, então esse é um debate que se faz no mundo e que está colocado no dia a dia em relação à falta de autenticidade e do que é produzido. Esse é um grande debate que não pode ser confundido com a falta de liberdade. Já falamos aqui, o Calazans já até destacou aqui na Constituição, né, que é vedado o anonimato. Então, essa é uma questão que eu espero que possa oxigenar a convivência nas redes sociais, tá? E uma outra, só para concluir, Fábio, que também hoje saiu na coluna do Estadão, o Daniel, apresentando aí em São Paulo, que a Câmara Municipal começou a transmitir audiências, debates, plenárias, e chegando a mais de 3.000 pessoas acompanhando. E, inclusive, tem um vereador que fala que o auditório maior que eles têm na Câmara são 320. Conversava hoje pela rede social com um amigo e professor
que foi lá da FGV, de Minas, enfim, do Rio, mas mora em Minas Gerais, e conversamos sobre isso quando nós já levantamos no nosso trabalho sobre essa questão da conectividade, da questão de rede, da participação, da transparência, e é uma experiência interessante. Quem sabe começa a se abrir também os canais e os espaços para que a população possa acompanhar o dia a dia da sua cidade. Então, a grande cidade de São Paulo já é um começo, né, de monitoramento e acompanhamento pela população do Poder Legislativo. Obrigado, Rubens. Bom, um tema denso aí, na verdade, desdobrando aí em várias questões. A gente tem essa questão do Facebook, que, em razão de uma investigação ainda preliminar, mas já permitiu que o Facebook tirasse 35 contas do ar, 14 páginas, 38 contas de Instagram, que não são autênticas, que não têm a legitimidade e que estão associadas a apoiadores do atual presidente. Eu acho que a grande questão aqui, o ponto não é de ordem política, é o conteúdo da página. Aí é um outro ponto ligado de expressão, cada um vai apresentar os seus argumentos, fundamentar e pôr em debate. Eu acho que isso é o ponto da democracia. Mas eu acho que o ponto central aqui são páginas com perfis falsos, portanto, aí eu tenho uma questão aí do anonimato evidente e com milhares, milhões de seguidores. Márcio, de certa forma, você tem um ponto de compliance também, você pode até fazer uma avaliação vertical sobre essa questão. Qual é a sua opinião? Bom, doutor Fábio, bom, primeiro quero agradecer o convite, a primeira participação minha aqui com o Globaliza, já tinha acompanhado algumas edições de vocês, de recorte. Bem, eu vejo essa discussão mais transversal ainda do que vertical, digamos assim. Obviamente, tem um ponto de compliance aí, de falta de cumprimento com o código de ética ou falta de cumprimento com a autorregulação. Você tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, já editada, que entraria em vigor em agosto, foi adiado o seu ingresso em vigor, mas os preceitos universais que antecedem a promulgação dessa lei contra a proteção de dados estão em vigor. Não deveríamos aguardar o efetivo ingresso em vigor dessa lei, adiado por conta do Covid-19, para respeitar as necessidades de proteção de dados. Bom, enquanto tendo essa concepção basilar, eu vejo positivamente. Agora, eu acho que não tem como separar esse movimento feito, sobretudo, a partir do Facebook, feito pelo Supremo Tribunal Federal, de uma conexão política. Aparentemente, tem algum viés ali, é o que parece, o que é ruim, porque esse posicionamento do Facebook, o Twitter também tem, podemos chamar de autorregulador, ele, a meu ver, seria suficiente. Bastante para tal seria que as entidades promotoras dessas mídias fizessem sua autorregulação. Vou dar um exemplo. Obviamente, é uma mídia nova ainda, até para os promotores dessa mídia, e é uma necessidade de proteção e de adição de regulação nova também, e a regulação justamente é algo que o compliance se preocupa. Mas vou dar um exemplo e já passo a palavra adiante. A CVM e o Banco Central, por exemplo, fazem um estudo chamado Sandbox. E significa eles chamarem, sobretudo, startups, jovens profissionais executivos que estão inaugurando novos produtos nas áreas reguladas por esses reguladores. E, ao invés de dizer não ou de bloquear, eles isolam uma espécie. Se fosse TI, seria um ambiente de desenvolvimento, vamos chamar assim, para não virar um ambiente de produção, isolam naquele ambiente de desenvolvimento chamado sandbox, convidam, existe uma regulação em cima disso, convidam aqueles players para participar num ambiente controlado com alguns clientes, alguns fornecedores, e vão estudando esses reguladores para onde aquilo vai, se é possível regular aquilo. A meu ver, isso é o que deve ser feito quando você está diante de uma prática nova, para a qual não tem uma regulação,
E o exemplo que eu estou dando é o sandbox, e acho também que a parte legislativa deveria entrar antes do judiciário. É necessário ter uma legislação aplicada a isso. O sandbox ajuda muito a isso acontecer, antes de ter uma ação judiciária ampla, né? Que a gente tem um pouco de receio que isso possa escapar um pouco ao que deveria ser o espectro e o alcance dessa ação judicial. Perfeito. Daniel, o ponto que o Márcio Câmara levanta é relevante. Na verdade, há todo tempo nós buscamos aqui sempre uma imparcialidade, a imparcialidade da investigação, a gente discute o assunto com viés da sua repercussão social, mas, inegavelmente, em certos momentos é difícil separar o ambiente político do ambiente jurídico de outros ambientes econômicos, enfim. E isso, de certa forma, atingiu até o Palácio. Nós temos aí um dos assessores, um dos funcionários ligados à República, citado como provável administrador dessas contas falsas. De certa forma, dá para separar a política ou a gente percebe que o governo está sendo perseguido, como, aliás, dito por ele mesmo na última live da quinta-feira? Olá, Fábio Rubens, um grande abraço aí, o Márcio Câmara, prazer, os nossos internautas aí. O meu recorte está muito ligado a isso, né? Porque o meu recorte seria o presidente tomando cloroquina, né? Quantas repercussões, tá? Então, eu não, tá, Fábio? Eu e o Brasil está perdido. O que é político, o que é jurídico, o que é saúde, né? O ministro do STF disse que se o Bolsonaro não seguir as recomendações da OMS, providências seriam tomadas. Então, a gente vê que providência. Começa que a OMS, o Brasil tem autonomia, na verdade tem soberania. A OMS são recomendações. Aí, quando você vê o presidente tomando cloroquina, segundo ele, recomendação médica, com apoio médico, ele é totalmente taxado. Eu estava vendo uma entrevista hoje com uma médica aqui de São Paulo, Yamaguchi. Ela foi proibida de entrar no hospital porque ela prescreve cloroquina. Foi proibida agora, ela deu uma entrevista. E ela questiona. Inclusive, ela estava dando uma entrevista numa renomada mídia de televisão e perguntaram para ela: a senhora ainda prega cloroquina? Ela falou: prego não, eu prescrevo. Então, eu achei interessante que quando a jornalista faz essa pergunta, ela está querendo deturpar algumas coisas aí. Então, é como se fosse uma pregação religiosa, se fosse questão de fé. Então, nós estamos perdidos hoje. Então, o que é político, o que é saúde? E ela falou: eu, como saúde, como profissional da saúde, há 30, 40 anos, eu sei o que serve. Eu sou diabético. Eu estava sentado à mesa com meus tios esses dias, todos diabéticos. Um tomava um remédio, outro tomava outro remédio, um tomava um remédio com dose diferente. Então, cada um dentro ali com prescrição médica, com a mesma doença, com remédios diferentes, ou o mesmo remédio, dose totalmente diferente. Então, o que essa médica defende é exatamente isso. A cloroquina pode sim, ela fala que já teve, ainda que não tenha essa, que eu chamo de fake news, né, um respaldo científico, que ela falou que não precisa ter esse respaldo. Então, ela fala que está sendo mais perseguida politicamente do que dentro de critérios científicos. Então, a gente fica meio perdido. Hoje, o que é científico, quando eu vejo o ministro do STF falar que se não seguir as orientações, providências serão tomadas, eu estou perdidão. O que é científico, o que é jurídico e o que é político. O Brasil está perdido, ao ponto de um secretário aqui em São Paulo ser curado da doença e não quis falar qual remédio que ele tomou. Então, chegou num ponto e eu fico a pensar: onde é que nós estamos, quais são os limites de cada área e até que ponto nós podemos entender esse Brasil de hoje, Fábio? Certo. Bom, Rubem, você que inaugurou esse recorte, um recorte tão interessante, e você, nessa questão da política, da informação e da perseguição, isso chegou ao prédio do governo central, os assessores sendo rotulados. Como é que se consegue, trazendo esse gancho do ponto que o Márcio Câmara levantou, como é que você, para finalizar esse recorte, qual é a tua opinião? Ô, Fábio, não
não vejo com grandes problemas, não. Isso faz parte do processo democrático. Tanto é que a presidente do Partido dos Trabalhadores também está fazendo o mesmo discurso, porque algumas páginas que replicaram aí por automático disparo foram também bloqueadas e suspensas do Partido dos Trabalhadores, que, em tese, deveria ser a maior oposição ao presidente, né? Mas nós não vemos isso, enfim, particularmente tão forte, né? Porque as oposições estão aí até adormecidas, né? A questão está no time da casa mesmo. Então, uma reação assim de quando as coisas acontecem desfavorável, tenta ser reativo. Hoje tem um artigo muito interessante do Rodrigo Zerdan, que ele fala o seguinte: entre a economia e a saúde, resolvemos optar pela cloroquina, o que é lamentável, porque há estudos já aí amparados que não têm uma eficácia por conta não da sua aplicação, mas dos efeitos adversos. O presidente da República ele faz 2 vezes por dia uma bateria de exame cardiológico para que possa acompanhar os efeitos, tá certo? Então, assim, é como se fosse não vou dizer que é um experimento laboratorial. Então, assim, é um debate que nós deveríamos estar focado e agora, mais do que nunca, torcer em relação à vacina. As perspectivas estão avançando, inclusive aqui no Brasil, já são até 9.000. Acho que o Butantan está coordenando isso, junto com a Fiocruz e outras instituições, e no mundo também, o que era para o próximo ano, é uma perspectiva desse ano da vacina. Então, assim, nós temos que apontar para isso. Senão fica, de fato, debate político-eleitoral. O Brasil não fez seu dever de casa, está com mais de 70.000, tem uma subnotificação grande. Estamos assim ainda apreensivos. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo com a liberação, você percebe que o movimento nas ruas é óbvio, em determinadas áreas com uma participação maior. E lembrar também que a cloroquina ela aumentou mais de 300% a sua atividade econômica de comercialização, né? Então, existem prescrições médicas. Aí o médico ele é responsável pelos seus atos, né? Tem um Conselho Regional de Medicina, tem toda uma legislação, enfim. Tem, em última instância, também as pessoas são livres, né? E acabam, muitas vezes, seguindo isso, enfim. Então, é uma situação assim que não é no Brasil, tá certo? O que aconteceu não foi fruto dos tribunais nem nada. É que essas redes identificaram no mundo, por conta dos algoritmos, eles têm como identificar também, né? Então, vamos acompanhar, vamos ver os desdobramentos do que possa acontecer. Bom, aproveitando aí, vamos falar um pouco sobre os dados. Hoje nós passamos de 70.554 óbitos em razão atribuídos à Covid. São 1.804.338 infectados, 1.185.596 recuperados e uma incômoda marca que não diminui, 1.204 óbitos nas últimas 24 horas. Nós temos aí a doença que ainda persiste. Temos, como o Rubens levantou, esforços da vacina atribuída a Oxford, com parceria da Fiocruz, a Butantan em parceria também com o governo chinês. Temos o governo da Índia anunciando que em agosto já começa a comercializar na Índia a sua vacina, fato esse que gerou certo ceticismo da OMS. A gente tem esse cenário de pandemia que ainda não chegamos ao fim, esperamos que chegue próximo, e trazendo esse recorte do Calazans, que é o uso da cloroquina, a própria contaminação do presidente. Qual é a tua visão sobre esse uso ainda não confirmado, não comprovado, que tem validade científica? Eu acho que não é uma questão de se falar que não tem comprovação, como se o remédio não tivesse aprovação, né? Não há comprovação de que tem um efeito importante com a Covid-19, porquanto a Covid-19 seja uma doença nova.
para a qual não há quase nenhum experimento que comprove várias coisas. No início, aqui no Brasil, por exemplo, o protocolo que não existe, mas o protocolo intuitivo, era entubar todo mundo, seguindo o padrão que veio da China, logo em fevereiro, março. E isso provou ineficiente, porque a intubação precoce acaba realmente produzindo muitos óbitos. Então, houve muitos óbitos por conta disso, e não se pode necessariamente responsabilizar ninguém, porque não se tinha um protocolo ainda. Os hospitais foram se comunicando e eles próprios, em grupos de WhatsApp, criaram um protocolo com base nas experiências anteriores recentes, as únicas que existiam. E aí foram mudando, não entubam mais. Ao que eu saiba, dos meus contatos com médico, tenho um médico na família, me hospitalizei recentemente, minha esposa também, tivemos contato. Em quase 100% dos casos, a cloroquina é prescrita pelo médico, com o aval do paciente. Quase nunca ela se pode prescindir dela. Então, e ela tem sido útil. A taxa de óbito com a prescrição de cloroquina, eu não tenho dados aqui, eu estou conversando livremente com vocês, ela é muito mais baixa. Recentemente, o presidente Bolsonaro, que contraiu o Covid, declarou que fez uso, né, da cloroquina preventivamente, hidroxicloroquina, aquele conjunto de 3 medicamentos, e está lá trabalhando, aparece ele trabalhando e tal. O governador do Amazonas e o presidente Bolsonaro usou a rede pública, pelo que eu entendi. O governador do Amazonas pegou um avião, foi para São Paulo, o sírio-libanês, não comentou que usou hidroxicloroquina, mas a mídia acaba repercutindo que ele teria usado. Então, também tem uma politização, é impressionante esse país, como é que nós estamos vivendo, é difícil discutir, inclusive. Tem uma politização do uso de um remédio que, na verdade, vem prescrito por um médico que tem alçada para fazer isso. Nenhum de nós, nem os políticos, tem mais alçada do que o médico. Ele prescreve ou não. E aí tem uma politização que a gente vê, fica até preso aqui na discussão, porque a gente tem que falar disso, porque é um fato concreto. Um gosta de expor que o presidente, por exemplo, pela política dele, quer expor que usou cloroquina. O outro governador já não quer dizer que usou, porque já tem um compromisso com as posições anteriores. E na verdade, é um remédio, digamos, importante para a Covid-19, pelo que eu entendi. Não é a salvação, não é de um lado político, nem de outro, é um remédio que os médicos prescrevem, apenas isso, a meu ver. Daniel, você que inaugurou a polêmica da cloroquina, mas é uma polêmica saudável, eu acho que esse é o espaço para debate, para discussão. Na verdade, temos aí posição de médicos que estão ministrando, que estão receitando isso aí. E o Márcio Câmara levanta a questão de que os hospitais estão se auto-organizando para criar o seu protocolo. De certa forma, também, a ausência de um ministro, nós temos hoje um interino, mas a partir de 2 ministros que discutiram com o presidente sobre isso, tem uma causa e efeito sobre esse problema da regra geral no Brasil sobre o uso ou não do medicamento? Fábio, eu acho que sim. Eu acho que a linha de pensamento é essa aí. Então, nós temos um problema no Brasil que politizaram tudo, agora está politizado, a esfera econômica, e a esfera. Então, na minha opinião, isso aí tinha que ser estritamente vindo da saúde. Não é o STF, não é a economia, não é isso. A saúde, tem uma equipe, aí eu acho que falta uma pegada, um líder nesse sentido, negativo. Eu sou da área de saúde, a minha equipe médica, nós vamos prescrever e pronto, acabou. E a gente não vê isso. Eu tenho um irmão, quase morreu, ele está em processo de transplante de rim, diabetes altíssima, pressão alta altíssima, e pegou cloroquina. Desculpa a expressão, ele ia morrer. E o médico ficou com medo de passar, né? Aí deu um termo para ele assinar, ele ficou tão preocupado com aquele termo, ele ligou para mim, e aí, eu estou com medo. Falei, assina essa tome isso aí. E ele tomou, graças a Deus, se recuperou, foi entubado e saiu. Para mim, eu não quero defender a cloroquina aqui não, mas eu achei interessante que, no caso dele, a cloroquina resolveu. E não é esse o meu ponto maior. O ponto maior é que o médico estava com medo de prescrever. Olha o que nível nós chegamos. Ora, o médico, ele é médico, ele é cientista, ele é para isso. Ele queria
prescrever, tanto é que prescreveu, mas eu perceberia o medo. Então, está faltando um líder no Brasil que fala, ó, não tem conversa, aqui no STF, aqui somos nós médicos, nós que temos, como o Márcio Câmara falou, nós somos médicos, nós somos cientistas da área e somos nós que vamos falar. O paciente pode até optar por não tomar, mas a decisão, o ponto maior, deveria vir da ala médica, da saúde. E talvez a falta de um ministro, nós até temos um ministro interino, mas talvez uma falta de liderança, talvez eu acho que ele está caminhando para isso, sim. Eu concordo contigo com essa tua colocação, Fábio. De fato, a medicina é uma área complexa, vários tratamentos podem levar a complicações, o médico vai buscar sempre a busca pela solução mais saudável, prezando pela vida, mas em algumas situações, sim, a medicação, o tratamento, a intervenção cirúrgica pode ter algum risco, o paciente tem que ser informado disso, sobre os riscos e as possíveis benesses. Acho que a grande polêmica aí não é a questão, acho que o médico tem completa autonomia para prescrever a medicação que ele entende salutar. Aí falta uma coordenação, acho que a nível nacional e internacional, sobre a comprovação, sobre a utilização e até mesmo associando um pouco essa discussão de ordem política eleitoral, que aí eu não vejo só, a gente fala muito de discussão política, mas a discussão política faz parte, discussão de sociedade. Eu acho que é uma discussão de cunho eleitoral, já antecipando um próximo pleito. Eu acho que talvez esse seja o lado mais perigoso. Rubens, para a gente poder fechar esse bloco, eu quero ainda partir para o recorte do Márcio Câmara sobre essa discussão de ordem político-eleitoral do uso do medicamento. Qual a sua consideração? Não, é isso mesmo, porque nós ficamos conversando sobre uma coisa que não tem comprovação científica, enquanto isso o Brasil já é o segundo país no mundo em óbitos. Para quem achava que era uma gripezinha, um resfriado, iam morrer 800 pessoas, 70 e poucas mil pessoas, é um negócio extremamente grave, é uma questão muito séria colocada ao politizar essa questão, enfim, e isso vai ter desdobramentos para a história, para a vida. E isso, enfim, espero estar aqui presente para acompanhar. Eu quero até dar uma dica aqui no programa para aqueles que acompanham, que assistam um documentário muito interessante que está lá na Netflix, Bob Kennedy for President, que é muito interessante, né? Ver por dentro imagens, documentos, revelações que até então nós não tínhamos notícias aqui, que eu lembre, no Brasil sobre esses fatos, né? Então, mais importante que esse debate é isso, como nós chegamos a mais de 70 mil óbitos e alguns falando a projeção de 100 mil óbitos, né, atrás dos Estados Unidos, né? Enfim, então é algo, realmente, esse é um debate muito sério em relação à saúde pública nossa. Bom, pessoal, muito obrigado aí. Acho que foi um debate interessante, temas relevantes, temas atuais. Bom, quero a saudação final de vocês. Eu começo pelo Márcio Câmara, que nos visita hoje. Márcio, obrigado mais uma vez. Sua saudação final. Bom, eu agradeço a todos a participação no debate, gostei muito. Eu acho que a saudação final é um pouco uma mistura de tudo que falamos aqui. Evidentemente, há uma politização muito grande sobre isso. Há, no início dessa pandemia, uma falha de coordenação pelo governo federal, isso foi comentado demais. Acho que poderíamos ter seguido outro caminho se tivesse uma coordenação ali, apesar do ministro Mandetta. Há também depois uma precipitação do Supremo retirando do presidente Bolsonaro a responsabilidade sobre a gestão estadual, e ficou só para o estadual e municipal do Covid. Achei isso uma precipitação muito ruim. Obviamente, o presidente Bolsonaro acabou se beneficiando disso, porque a responsabilidade do meio para o final já não está sendo mais dele, e há uma falha, e deveria coordenar. E acho que é inseparável essa discussão, infelizmente, no Brasil, quando poderíamos discutir a doença, a participação do país e a presença da política é muito ruim. Só um dado, nós somos o quinto, se eu não me engano, maior população de um país no mundo, e um dos mais pobres entre esses, né?
Tem a China, evidentemente a Índia. A China recai em cima dela muita dúvida sobre os dados. Os Estados Unidos está com um número enorme também, teve muita manifestação que potencializou. E o Brasil, claramente, parte dessa numerologia toda muito alta são as condições sanitárias pretéritas que o país já tinha quando enfrentou essa Covid-19. Obrigado. Daniel, queria ouvir você na sua saudação final. Olá, meus amigos. Mais uma vez, um grande prazer tê-los a bordo. Quero agradecer. Eu acho que está faltando no país independência dos setores e interdependência. Não precisa haver conflito entre eles. A política, a saúde, a justiça. O que está faltando eles têm a sua dependência e se relacionam entre eles. Interdependência, para mim, é a palavra. Um grande abraço e tudo de bom. Harmonia e independência, né? É isso aí, Calazans. Rubens, sua saudação? Fábio, Daniel, Márcio, nós vivemos o século XXI aí, né? Enfim, iniciando aí com vários eventos, né? neste século, e que pós-pandemia nós não temos clareza que mundo nós teremos, né? Alguns falam até da probabilidade de uma segunda onda, de outros eventos no mundo, mas nós temos o desafio, né, de tentar entender, se esforçar, compreender o momento que nós estamos vivendo, que é de pandemia, mas é muito mais amplo, né? Nós estamos numa fase de mudança do modo de produção, a revolução científica, tecnológica, pesquisa, desenvolvimento, inovação, novas gerações, novas perspectivas, desejos no mundo, enfim. Então, nós temos aí a necessidade de cada vez mais transparência, comunicação, luz, né, do sol sobre os fatos, que a verdade floresça e possamos contribuir para que as novas gerações possam viver num mundo melhor, assim como também nós herdamos e temos vivido mais ao longo das últimas décadas. Então, é importante mais do que nunca preservarmos a vida, trabalharmos por uma nova sociedade, contribuir para um mundo melhor e pelo humanismo, que é fundamental para a sobrevivência do ser humano na Terra. Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Márcio Câmara, em especial, que hoje nos visita. Eu espero que seja a primeira de outras participações. Muito nos ajudou a nossa reflexão aqui. E você percebe que é um time com visões de mundo diferentes, com observações, com cenários, visões políticas distintas, mas, enfim, o respeito é a marca do Globaliza, onde nós buscamos discutir os fatos à luz dos acontecimentos, sem uma paixão, mas sem deixar de manter a nossa posição fundamentada sobre cada um deles. Daniel, muito obrigado por mais a participação sua. Rubens, mais uma vez, obrigado. E a você, que nos acompanhou, muito obrigado. Curta o vídeo, compartilhe e terça-feira, não perca, Globaliza a entrevista com Rubens Andrade. Até logo.